noite! Estamos aqui mais uma vez com o Redescobrindo Deus, para que vocês se sintam aqui, que vocês sintam a presença de Deus, para que vocês possam, gente, ser luz por onde vocês andarem, para que vocês possam carregar essa luz, que vocês possam transformar pessoas através desse conteúdo. Vocês compartilham, vocês curtam, manda lá para seus amigos que vocês acham que precisam ouvir mais de Deus. Hoje estamos com o quadro Conhecendo Mais a Bíblia e estamos com um convidado muito especial. Deus me deu essa oportunidade e eu sou muito grata a Ele, porque, como vocês sabem, eu nunca foi um desejo do meu coração, eu nunca pedi isso para Ele, mas Ele me conduziu, ele viu graça e me conduziu a esse caminho, e eu sou muito grata para Ele, porque através desse caminho eu consigo conhecer pessoas que me ensinam também cada vez mais a palavra de Deus. Eu consigo conhecer pessoas de Deus que possa também acrescentar na minha vida, não só na vida de vocês, mas muito na minha vida também. E hoje, esse convidado é um deles. Através de uma pessoa muito querida, ele está aqui para falar mais com a gente sobre a palavra. Então, sinta-se, entra e fica à vontade. Pastor Jairo, muito obrigada pela tua presença, por ter aceito. Quando eu te chamei, você estava viajando, né? E aí eu fui conversando com você. Muito obrigada por você estar aqui. E vamos lá falar de palavra maravilhosa para esse povo. Prazer é todo meu, todo nosso. Assim, quando eu fui informado pelo nosso amigo em comum, Venceslau, ele falou, olha, Redescobrindo Deus. Eu falei, nossa, tá arriscado ela me chamar de chato, não deixar não eu sair de lá, porque esse é o que eu vivo. Esse redescobrindo Deus, né? As pessoas têm uma ideia de Deus que talvez esteja muito longe do que Deus verdadeiramente é. Então eu quero louvar Deus pela sua vida, pelo seu projeto. Isso aqui com certeza vai tocar a vida de muitas pessoas, porque Deus está te usando assim como uma flecha, e a ponta dessa flecha ela está incendiada e o arqueiro é o Espírito Santo, para que você atinja o coração de muitas pessoas. Amém. Tá bom? Muito prazer estar aqui. Ai, obrigada. Olha, eu já vou chorar. Eu tô assim, eu fico... Olha, quando eu falo da palavra, eu falo alguma coisa, eu fico com sede, eu quero saber. Então, quando ele falou assim, gente, quando ele falou assim, olha, ele é um mestre na Bíblia, eu falei, opa, já vou separar minhas perguntas, porque quanto mais a gente busca, mais a gente vê que a gente não sabe nada, entendeu? Hoje a gente olha a palavra e a gente entende uma coisa, mas fala, ué, gente, mas muda. Deus fala com você de uma forma diferente. E aí, quando ele veio, eu falei, opa, já separei, já tirei algumas dúvidas aqui antes, entendeu? Verdade. Mas a gente está aí para isso. Vamos falar hoje sobre salvação. E eu tenho algumas perguntas para fazer também, que eu já até conversei com ele um pouco, né? E eu acredito que seja dúvida de vocês também sobre isso. Qualquer coisa, gente, coloca lá nos comentários e depois a gente pega, manda para ele tira a dúvida e a gente... tira a dúvida de vocês. Com certeza. Né? Vamos lá, meu pastor. Vamos lá que eu quero te ouvir. Então, a gente pode começar com um texto? Com certeza. Um pontapé? Assim, vamos começar com 1 Tessalonicenses, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Ok? Vamos 1 Tessalonicenses 5, 23. Eu vou ler, está escrito assim. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós começamos com esse texto aqui, porque este texto, ele é a clara evidência da origem da vida. E a origem da vida, para falar de salvação, a gente precisa voltar aos primórdios dos tempos, senão não fica de fácil compreensão. Daí o seu tema tão sugestivo, que é Redescobrindo Deus, tá? A gente não pode falar de salvação sem voltar à origem. Muito cuidado, que alguém fala assim, mas aí é o passado. Não, o passado está no esquecimento de Deus. Nós estamos voltando à origem. Jesus sempre tinha essa frase. Disseram isso? Disseram. Aí ele dizia assim, viste o que foi dito aos antigos? Jesus está dizendo, mas quanto à origem, eu digo porém. Então, o segredo é sempre a origem. Então, Paulo nos retoma a origem, dizendo assim, viste, a origem da vida. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Repare a ordem. Vosso espírito e alma e corpo. Então, não é primeiro o corpo, é primeiro o espírito. Então, quando a gente fala de salvação, a gente tem que entender que a salvação começou no espírito e não no corpo.
o corpo é o último nesse quesito chamado salvação, tá? Então, origem da vida, tudo começou no espírito, então a gente é obrigado a voltar ao começo. Você pode vir comigo em Gênesis, vamos lá. Nós começamos 1 Tessalonicenses 5:23. Espírito e alma e corpo. Repara que Paulo faz questão de pausar dizendo e. Então, Paulo está dizendo o seguinte, ele está colocando o ezinho ali para deixar bem claro que um não é sinônimo do outro. Espírito é um, a alma é outro, o corpo é outro. Por quê? Porque tem algumas pessoas que creem que nós somos dicótomo, né? Nós somos só bipartido. Mas a Bíblia declara a evidência que nós somos tripartidos, né? Nós temos aí espírito, alma e corpo. Agora, é de fácil compreensão. Eu vou tentar falar devagar, porque às vezes eu falo rápido demais. Minha mulher está ali, ela que fala. Então, calma aí, rapidinho. Vitor, pega para mim um papel. Por favor, vou ter que anotar. Então, não, ele vai anotar. Eu vou beber água enquanto você... Não, ele vai trazendo aqui, vou anotar aqui, já botei aqui, ó. Vamos aí, ó. Vocês aproveitem e peguem também, olha. Pra gente... a salvação precisa que falemos da origem da vida, tá bom? Espírito e alma e corpo, para falar de salvação. Então eu quero ler Gênesis 2. Agora, Gênesis 2. Gênesis 2, minha Bíblia é nova, está com as folhinhas tudo colando. Gênesis 2, verso 7. Desgruda. Gênesis 2, 7. Vamos lá, Gênesis 2, verso 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou na sua narina o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então vamos lá, o homem... ele foi feito o quê? Alma vivente. Isso tem que se manter em mente muito claro. Você não é apenas o corpo, você não tem apenas o espírito, mas você é a alma vivente, ok? Deixe isso bem claro na sua mente. Você é a alma vivente. Eu vou dar algumas informações que eu julgo ser importante aqui. Esse ambiente pede isso. Seria bom que você anotasse. Esse Gênesis 2:7 diz que Deus formou o homem do pó da terra, Nathalie. Formou do pó. Um termo hebraico chamado basar, tá? Que significa que Deus, ele manipula com a mão o corpo. Então, Deus fez, me perdoe a grosseria de dizer assim, Deus formou um boneco de barro. A grosso modo, Deus formou um boneco de barro, mas não tem vida. Não tem vida, tá? Então, o que ele faz? Ele sopra. Aquele sopro, ele também tem um termo hebraico chamado Neshama. Neshama é fôlego de vida. Então repare, tem um boneco aqui de barro, sem vida. Então Deus vai tirar de dentro dele a existência e colocar dentro daquele boneco de barro. Quando Deus faz isso, o choque entre esse fôlego de vida que sai de Deus para dentro do barro, aí vai nascer o que somos hoje. Veja, a Nefesh, que é a alma do homem. Então, quando que surgiu a alma do homem? Deus tem o bonequinho de barro e ele soprou. Quando isso se chocou, nasceu o que a gente chama aqui no texto de alma vivente. Quem sou eu? Eu saí de dentro de Deus para estar dentro desse corpo, tá? Então, de uma vez por todas, nós não somos a evolução de um macaco. De uma vez por todas, isso não... Claro que isso já virou história, mas para deixar bem claro que como Deus... Ele é perfeito, né? na sua obra-prima, na sua criação. Mas vamos lá. Então nós somos a alma vivente. Eu acho que não tem dúvida, né? Nós somos a alma vivente. O homem se tornou alma vivente. Quem? Adão. Adão se tornou um ser vivo após Deus soprar dentro dele o fôlego de vida. Tudo bem até aqui? Tranquilo. Tá bom. Então vamos lá. Esse espírito que Deus sopra dentro do homem e o torna de alma vivente, esse espírito, ele não tem volição, ele não tem intelecto. Esse espírito, ele foi colocado dentro de nós, estou falando de espírito humano, ok? Esse espírito humano nosso, ele foi colocado dentro de nós sem nenhum intelecto. Ele é vazio de qualquer volição, qualquer raciocínio. Por quê? Porque Deus já sabia que ele seria a morada específica, legítima e legal do Espírito Santo.
Tá? Estamos falando de salvação. Você vai entender por que eu vim até aqui. Se o Espírito que foi soprado para dentro do homem é vazio de entendimento para ser a morada do Espírito Santo, isto indica que a salvação já estava pronunciada aqui, ainda em código, vamos dizer assim. Quer ver? Eu vou citar um outro texto que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 17. Se você puder anotar ou mesmo ler, é bom que se abra a Bíblia para você entender que tudo está escrito diante de nós. 1 Coríntios 6, 17. Eu estou abrindo a minha Bíblia aqui, faça você o mesmo. 1 Coríntios 6, verso 17. Vamos lá. 1 Coríntios 6, verso 17. Eu vou encontrar aqui. Amém. 1 Coríntios 6. Eu é que não estou achando. Quem encontrou a Bíblia, fala amém. Quem encontrou a Bíblia, fala amém. Perfeito. Verso 17. Mas o que se junta ao Espírito do Senhor é um Espírito com ele. Ah, na sua versão está como? Se junta ou se une? Mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com ele. É um Espírito com ele. Tá vendo? Eu vou ficar com a sua versão porque eu gosto do une. Deixa eu te falar uma coisa. Então você está vendo por que o Espírito do homem, lá no começo, ele não tem nenhum intelecto, ele não é como a alma, ele não tem nenhum sentimento, ele é a casa que o Espírito Santo moraria, ou mora hoje em todos nós. Então vamos lá. Se une. Você lembra, agora você vai unir uma coisa com a outra quando eu disser assim para você, olha, por essa causa deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á. É a mesma união. Só que como Deus é Espírito, a gente pode ler isso, você sabe. João 4:24, Jesus disse que Deus é Espírito e importa quem o adore em Espírito. Por isso, ele nos deu um espírito humano para o Espírito Santo habitar, para que essa comunhão aconteça entre nós e Deus, através do Espírito Santo. Só que o Espírito Santo se uniu, e eu gosto de Paulo quando ele diz que quando a gente se une ao Espírito, não há mais dois Espíritos. Dá uma olhadinha de novo no versículo. Mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com ele. Entendeu? Não há mais você e nem Espírito Santo. Quando ele nos encontrou, só tem um Espírito. De forma que nunca se separa mais. Não há possibilidade nenhuma de separar esse Espírito Santo do nosso Espírito. Quando ele nos uniu, a Bíblia está deixando claro que não tem como você achar, esse é o meu Espírito, esse é o Espírito de Deus. Não. Se uniu tanto que Deus chama isso de casamento. Por isso ele diz, se uniu. É o mesmo unir que o homem se une à sua mulher. Serão ambos uma só carne. Como Deus é Espírito, quando Deus quer se unir a alguém, ele se une pelo Espírito. Entende? Então, todo aquele que tem o Espírito Santo, ele é noiva de Cristo. Já está unido para um casamento que está por vir. Então, essa é a ideia de nosso espírito não ter nenhuma vontade. Ele é a casa do Espírito Santo. Paulo diz, não sabeis que não sois de vós mesmos e que o vosso corpo, né? Porque ele fala de corpo porque ele sabe que o Espírito está dentro, nosso Espírito. Né? E ele habita em vós, não sois de vós mesmos. Então, nós somos morada do Espírito Santo. Desde o princípio, Deus pensou em todas essas coisas. Nosso corpo é a morada do Espírito Santo, falando, obviamente, de salvação, tá? Então, aqui é o chamado de novo nascimento. Você conhece a Cristo, Cristo se une a você e você agora é uma nova criatura. Agora você é crente em Cristo Jesus, você crê no Cristo vivo, esse ressuscitado. Alguma pergunta? Quando esse Espírito que você fala é o Espírito que fala que veio no pó e voltará para Deus. É esse Espírito. Nosso Espírito. Nosso Espírito. Ao pó volta o nosso corpo. Certo? Mas o nosso Espírito, esse volta a Deus, vamos deixar claro que ele volta a estar à disposição de Deus. Não é que volta de onde ele veio, que daqui a pouco a gente entende de onde veio nosso Espírito. Mas ele volta a estar à disposição de Deus para um julgamento. Seja para céu ou seja para sofrimento. Mas ele volta a estar à disposição de Deus com a ideia de que Deus é criador de todas as coisas. Então, tudo sempre estará à disposição dele. Entendeu? Quando a gente aceita Jesus, quando é o Espírito Santo, quando é o Espírito Santo, é quando a gente aceita e crê nele. Exato.
Você falou que nunca eles mais não tem mais como separar um ao outro. De maneira Quando a gente, tipo, se desvia ou entra, como é que funciona isso? Ele separa? Ele não fica? Veja bem, existe alguma possibilidade... Quando alguém... Vamos abrir aspas... Quando a gente não, tá, gente? Eu repreendo que eu não tô, né? Não Exato. tô, não. Quando alguém, infelizmente, se afasta... A gente usa esse termo, né? Se afasta de Cristo ou dos caminhos do Senhor... Você pode perguntar a qualquer um que teve essa experiência. Ele sempre teve temor. Ele sempre sentiu alguma coisa e, não bastante, ele retornou. Esse Espírito Santo sempre esteve lá. Porque quem julga o homem é o outro homem. Deus não olha para nós como o homem olha. Deus sempre quer salvar o ser humano. Deus sempre quer salvar o ser humano. Então essa pessoa, você pode perguntar a alguém que teve essa experiência. Olha, eu me entristeci, eu me afastei, mas alguma coisa dentro de mim, essa alguma coisa é o Espírito Santo que te conduz de volta ao amor do Pai. Tá? Por isso que Paulo sempre teve cuidado de aconselhar as suas igrejas dizendo assim, não entristeçais o Espírito Santo. Existe essa possibilidade, tá? Não entristeçais o Espírito Santo. E assim, algumas pessoas, isso aqui é muito importante, elas têm assim, eu vou combater o pecado. Jesus nunca mandou a gente combater o pecado. Ele sempre nos mandou andar em espírito. Quando você anda em espírito, fatalmente o pecado é vencido. Vontades são vencidas, desejos são vencidos. A gente falava fora do ar sobre o desejo de Caim. Então, esses desejos são vencidos quando você anda em espírito. Só que a pessoa quer combater um pecado e a maioria nem está nele, é o pecado que ele aponta no outro. Está entendendo? Então, ele aponta. Então, mas não é isso, não é essa a missão nossa. Quando você redescobre Deus, você entende, minha missão é andar em espírito e assim, nunca serei vítima do pecado. Entende? Verdade. Aham. Posso continuar? Você quer mais alguma não. coisa? Vamos que vamos. Então vamos lá. Então nós estamos falando do espírito humano e o espírito de Deus no quesito salvação. 1 Coríntios 6:17, nós acabamos de ler. João 4:24 diz que Deus é espírito. Agora, se ainda ficou aquele resquício de dúvida quanto eu sou alma e tenho um espírito, eu quero ler um texto que explica bem isso. Jó capítulo 32. Eu vou abrir a minha Bíblia, tá bom? Você que está nos assistindo, faça o mesmo. Jó 32, verso de número 8. Jó 32, 8. Me ajuda, Nathalie, com essa leitura de Jó 32, 8. Jó. Vamos lá. A gente já começa. Jó 32, 8. Amém. Ok? Vamos lá. Mas é o Espírito dentro do homem que lhe dará entendimento. É ou há? É. É, né? Tem a versão mais ajustada, está escrito assim, na verdade, há um espírito dentro do homem. Aquele H-A... de haver, né? De haver, existe. Você está entendendo? Se eu fosse espírito, então não teria que estar escrito assim. Se eu fosse espírito, deveria estar escrito como está em Gênesis. Foi feito. Alma vivente, não espírito vivente. O homem é uma alma, mas está escrito aí que existe dentro desse homem um espírito. Um espírito. Entende? Para que existe esse espírito? Porque nós lemos agora. Para ser morada do Espírito Santo. Mas por que o Espírito Santo não pode morar na nossa alma? Porque a alma do homem, ela declinou com o passar dos séculos. Um exemplo, quando Adão peca, Deus disse assim, olha, maldita é a terra por sua culpa. Então, o que Deus está dizendo? Sua alma declinou e a terra sofreu. Quando você vai ler sobre Caim, Deus diz assim para Caim, a terra está ferida e não te dará mais seu fruto. Olha, ela foi amaldiçoada com Adão e ela foi ferida com Caim. Então, isso é o reflexo da alma desses homens. Então, você pensa daí para cá. Quantos homens não declinaram, não se afastaram do propósito de Deus e a terra veio sofrendo, a ponto de Paulo dizer que a natureza geme e o seu gemido é por uma nova natureza, uma transformação dela. Então, veja bem, o espírito nada a ver tem com essa alma. Agora você entende porque Paulo disse que é uma briga dentro de nós? Né? Então, Paulo está dizendo o seguinte, o bem que eu quero fazer eu não faço. Presta atenção, ele não está dizendo que ele é um cara ruim. Paulo está dizendo o seguinte, tem muita coisa que eu deveria estar fazendo para Deus e eu não estou fazendo porque a minha alma não deixa. Ele diz, miserável homem que sou. Quem me livra do corpo dessa morte? E aqui algumas pessoas ficam em dúvida. Do que Paulo está dizendo?
O que é corpo da morte? É simples, é uma cultura romana. A gente tem o desafio de apanhar um texto antigo para contextualizar nos nossos dias. É uma missão não muito fácil, né? Então, o que acontece? Nos tempos de Paulo, você tinha um julgamento, o indivíduo foi condenado, então você apanhava um corpo morto de alguém que estava morto e acorrentava no condenado. E deixava aquele corpo acorrentado nele e apodrecendo nele até que ele morresse também, contaminado pelaquele corpo. Paulo chama a sua teimosia, a sua carne e o seu pecado de corpo de morte. Paulo compara essa briga a essa condenação, sabe? Paulo disse assim, puxa, eu estou me sentindo um daqueles homens que foi acorrentado a um cadáver até que morresse. Então ele chama o pecado dele, daquele cadáver, e diz, quem me livra disso? Hã? Aí ele chega à conclusão e diz assim, porém eu sei que quando eu estou, quando eu sou fraco, eu estou forte. Então ele entendia que o espírito é bem mais forte do que a vontade da carne. Vontade da carne não é corpo. Vontade da carne não é o corpo que você malha na academia, não, nada disso. São vontades, é aqui, é a volição, o intelecto. Isso precisa ser subjugado pela vontade do Espírito Santo. Você quer ver? Eu vou falar que é a minha primeira vez aqui no seu programa, então me permita falar isso. Isso não soa muito bem de primeiro. O quê? Vai chegar alguém para se aconselhar com você e vai dizer assim, Nathalie, você sabe, né? Você também é ser humano, a carne é fraca. Tá? Então, as pessoas pegam um negócio totalmente fora do contexto para justificar seu erro. Tá? Todo ser humano é sujeito a erro, não estou dizendo nada disso. O Salomão diz que quem confessa e deixa alcança a misericórdia. O problema não é errar, é ser humilde de confessar e largar. Aí alcança a misericórdia. Então, o que acontece? Jesus estava orando, Pedro, Tiago e João estavam orando com ele. Quando ele volta a esse Pedro, Tiago e João, eles estão dormindo. Aí Jesus disse assim, vocês não podem orar comigo 1 hora? Vigia, porque a carne é fraca, o espírito está pronto. O que Jesus está dizendo a respeito de carne fraca? Jesus está dizendo, para este ambiente, a carne é fraca. Para pecar, ela é muito forte. Então, quando você diz assim, não, eu errei porque a carne é fraca, não é isso que Jesus está dizendo. Você não errou porque ela é fraca, você errou porque ela é forte. Ela só é fraca num ambiente de adoração. Porque o ambiente de adoração, o Espírito Santo é muito mais forte. Então, Paulo está dizendo assim, eu sei para onde eu arrasto a minha alma. Ela está tentando me vencer, mas quando eu arrasto ela para um ambiente de Deus, ela é esmagada e sobressai a vontade do Espírito Santo. Então, nós, salvos em Cristo, temos uma missão. Não é julgar a vida alheia, não é lutar contra pecado. Ande em espírito e mate a sua alma. Porque a doutrina, ela é progressiva. Por que ela progride? Ela começou com João Batista, João dizendo assim, importa que ele cresça e que eu diminua. Mas quando chegou em Paulo, ele diz, vivo não mais eu. Olha o que Paulo está dizendo, eu não diminuí, eu matei minha vida, eu acabei comigo, eu crucifiquei minha vontade, assim como Cristo foi crucificado. Eu não vivo mais, Cristo é quem vive em mim. Aí numa outra deixa ele diz assim, uma outra oportunidade, Paulo disse assim, olha, eu, Paulo, apóstolo. Olha como é que ele diz, eu, Paulo, apóstolo. Se a gente fala dele, a gente fala assim, apóstolo Paulo. Ele falando dele, eu, Paulo, apóstolo. Que ele está sempre dizendo, meu nome vem antes da minha posição. Tá? Então, isso é importante a gente entender, tá? Que o nosso nome vem antes de um cargo, vem antes de uma promoção, vem antes de um degrau, vem antes de uma cadeira, é sempre seu nome na frente. Aí ele diz, eu, Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, sou prisioneiro do amor de Cristo. Ele está dizendo assim, eu fui crucificado e eu sou preso a esse amor. Não há possibilidade nenhuma de eu ter outra vida. Então, eu acredito que quem é salvo não tem plano B. Se não der certo, eu saio da igreja. Não. Quem se encontrou com Cristo, tem dele uma paixão e vive com o Espírito Santo, irmão, não tem plano B. Você tem um destino, chegar a Cristo pelo Espírito Santo, e esse Cristo está voltando para teu encontro com a sua igreja. Então, vamos continuar aqui. Alguma coisa a perguntar? Você falou sobre isso, para perguntar não, mas você falou sobre isso, né, de Cristo, e eu consegui entender completamente o que Paulo estava dizendo, porque teve uma situação que aconteceu em que, tipo assim, eu me estressei, né? Saí, bati porta, depois aquilo me deu uma tristeza, como se eu tivesse uma vergonha de Cristo por aquilo.
E eu chorava tanto, e falava assim, Senhor, se não for pra te ter em mim, na minha vida, eu nem quero viver. Mas exatamente isso, tipo, uma prisão de querer viver aquela vida a ponto de falar assim, ó, se for pra eu estar nessa vida, pra não te ouvir, pra não, sabe, pra não te sentir, eu não quero nem estar aqui. E hoje eu entendo, eu vendo, né, lendo isso antes de me dedicar, eu ficava tipo assim, prisioneiro? Mas a gente tá na vida pra ser preso. E aí eu entendi que a gente se torna prisioneiro querendo estar preso. Querendo estar entendeu? preso. É sempre assim. Tipo assim, querendo estar preso. O que eu não quero é me soltar disso. E hoje, Paulo falando isso, eu falo, gente, como é que pode isso? Você querer viver preso do amor de Deus? É algo muito bom, né? É um muito negócio bom, gente. Preso a ponto de não querer ser livre disso, né? Exatamente. Mudamos de dono, vamos dizer assim, né? Então, prisioneiros de Cristo. Então, eu estou em Jó 32:8, não é isso? Isso, 32:8. Então, há um espírito no homem, existe. Nós temos um espírito dentro de nós, não há dúvida disso. Agora a gente sabe que esse espírito é a morada do Santo Espírito de Deus. Jó 33 agora, estamos no 32, vamos ao 33, verso 4. Vamos falar bem pausadamente esse verso 4. Por favor. Posso ir? Pode. O Espírito de Deus me fez. O sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Continua? Esse é o 4. Esse é o 4. Tá, vamos ler só o 6 agora. Só o 6. Sou igual a você diante de Deus. Quer que leia tudo junto? Sim. O Espírito de Deus me fez. O sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Sou igual a você diante de Deus. Ok? Vamos agora um passo a passo para compreender o que Jó está dizendo. Verso 4. O Espírito de Deus me gerou, ou me fez. O Espírito de Deus me gerou. Do que ele está falando? Aí você pode perceber que tem uma vírgula. Ele dá uma pausa para continuar. O Espírito de Deus me gerou. O que Jó está falando? Do espírito humano. Lembra que Deus soprou? Então o que Deus gerou? O Espírito. O Espírito. Porque o resto ele fez com a mão. Né? Então o que foi gerado? O Espírito. Então quando você vê Jó dizendo assim, ó, o Todo-Poderoso me gerou, ou como está na sua tradução, me fez, ele está falando do espírito humano. Jó está dividindo as coisas. Né? Tá, do espírito humano. Aí ele diz, e o sopro do Todo-Poderoso me deu a vida, aí ele está falando da alma. Como foi que te deu a vida, Jó? Porque quando ele me soprou, eu passei a ser uma alma vivente. Então eu sei que eu fui gerado em Deus, Jó está dizendo. Eu fui soprado para o corpo que eu tenho hoje. É o que Jó está dizendo. Tá? A Bíblia ela vai te dar muita informação com respeito à vida. Exemplo, vai falar de vida como bios, vai falar de vida como psique e vai falar de vida como zoe. Né? Bem rapidinho, que o tempo é curto. Bios vem de biologia, vai falar da vida na carne. Psique, a gente já sabe, é a vida da alma. E zoe é a vida no espírito. Só que em muitas referências, tudo vai aparecer com o nome vida, vida, vida. Então, para que você tenha a maior compreensão disso, é preciso sentar num ambiente como esse e redescobrir Deus. E aí, eu achava que o espírito, Deus vinha e fez o espírito humano. Sim. E depois era o espírito, era santo que vinha, entendeu? Sim. Não era separado. Tipo assim, o espírito, Deus foi lá e fez. O espírito humano. Perfeito. Quando ele soprou, não era a alma. Para mim, era o Espírito Santo. Entendeu? Que juntava que a gente tinha o espírito humano. Eu achava que era assim, entendeu? E aí eu tentava saber de onde que a alma veio. Tipo assim, de onde surgiu a alma, entendeu? É a dúvida de 1 milhão. Né? De onde surgiu a alma? A alma surge desse impacto de espírito no corpo. Aquele pó que Deus manipulou, formou Deus o homem do pó da terra. Aquilo foi a mão do Todo-Poderoso. O DNA, a mão de Deus ali formou. Quando ele viu pronto, ele soprou o espírito humano. No choque daquilo, nasce a alma. Ah, tá, entendi. Então, é essa alma, o que somos nós hoje. Tá? Então, assim, alguém diz assim, olha, é pecado, pecado não, é errado eu dizer que sou salvo, ou é errado eu dizer estou salvo, ou é errado, o arrebatamento está vindo, então eu serei salvo. Em nenhuma das respostas está errada. Porque, veja, quando a gente lê o 1 Coríntios 6:17, quando a gente aceita Jesus, o Espírito se une. Então, eu estou salvo. Mas a minha alma, Paulo disse que é uma briga interna. Então, o que eu estou fazendo? Jesus chega a falar muito veementemente com os fariseus da sua época, dizendo assim, olha, a alma para nada presta, senão há nela adultério e mentira. Aí Pedro se preocupa.
O Senhor, se a nossa alma é assim, como nós vamos proceder? Ele diz assim, você está limpo com a palavra que eu tenho te dado. Então Jesus está dizendo o seguinte, que o que mantém a alma liberta ou convertida, vou usar esse termo, é a palavra de Deus. O que muda a nossa alma é a palavra de Deus. Isso que nós estamos fazendo aqui é mostrar para a nossa alma que quem é mais forte é o Espírito de Deus no nosso espírito. Então a nossa alma acaba sendo subjugada, não a nossa vontade, a vontade de Deus. Por isso que Paulo diz prisioneiro, porém prisioneiro de um amor indescritível. Então, e o corpo? O corpo, sim, esse é o último a ser salvo. Paulo chamou o corpo de bainha da alma. Assim como a espada tem uma bainha, a nossa vida está como uma espada dentro do corpo. Só que esse corpo é o último a ser salvo. Quando ele vai ser salvo? Paulo diz, no soar de uma última trombeta, convém que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Então, nosso corpo só vai ter um encontro com a eternidade no soar da trombeta. Até lá, é certo eu dizer que estou salvo? Sim. É certo dizer que estou sendo salvo? Sim. É certo dizer que vou ser salvo? Sim. Mas no caso, esse corpo é a alma junto? Porque como é que é a salvação de um corpo? Como é que é a salvação de um corpo? Porque assim, você falou aí que por último o corpo que vai ser salvo. Sim. Né? O espírito já foi, sim. Né? Sim. Como é que é essa salvação do corpo? Do corpo. Se alguém faleceu, óbvio que ele vai esperar a ressurreição daquele corpo transformado. Temos um texto para ler sobre isso daqui a pouco, que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, que Paulo fala da transformação do corpo no soar da última trombeta. Então, quem morreu em Cristo vai ressuscitar primeiro, com um corpo novo. Foi sepultado um corpo. Então, essa é a salvação do corpo. Mas aí tem uma outra dúvida. E se eu não morri? E veio o arrebatamento? Como é que fica meu corpo? Aí Paulo diz, nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Abrir e fechar de olhos, obviamente, que Paulo está dizendo, num piscar. Você pisca tanto que nem percebe quantas vezes piscou num dia. Então Paulo está citando velocidade, sabe? Assim, algo incalculável na rapidez é como o nosso corpo vai ser transformado. Nós, os vivos, tá? Porque os mortos vão passar por isso primeiro. Agora você pensa num piscar de olhos todos os cemitérios da terra devolvendo os seus heróis e eles sendo transformados o corpo para estar com Cristo mais uma vez. Mas aí você vai falar assim, ok, aquele é o corpo. E o dono daquele corpo? Aí a gente precisa de umas 2 horas para botar isso aqui no papel. É verdade. Entendeu? Então, esse é o caminho da salvação do corpo, tá? Mas vamos lá. Estamos em Jó 33:4. Jó divide aqui espírito e alma na questão de ser humano. Ele diz, o Todo-Poderoso me gerou, ele está dizendo, meu espírito foi gerado dentro de Deus, e o sopro do Todo-Poderoso me deu a vida, ele está falando da alma dele. Agora sim, primeira epístola de João, a primeira carta de João 5,18, era o que a gente deveria ter lido antes de fazer esse comentário que a gente fez aqui. Mas vamos lá fazer só para... Mas aí vai surgindo Mas vamos fechar o nosso comentário com esse texto. Vamos falar do Espírito. 1 João, primeira epístola, 5,18. 5,18. Está escrito assim. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que é gerado em Deus conserva-se em si mesmo e o maligno não pode lhe tocar. Aí aqui tenho eu 2 indagações. Nós aqui nessa sala, sua equipe ali trabalhando, eu pergunto, nós pecamos ou não pecamos? Sim. O que você acha? Pecamos ou não? Eu acredito que sim, porque estamos presos a um corpo falho, né? Então, o nosso pecado, obviamente, que é sem querer, né? Mas somos pecadores salvos pelo sangue de Cristo. Então, se pecamos, não está na hora de rasgar esse texto? Quando diz o que é nascido de Deus não peca? Então, alguma coisa não está certa aqui. Peraí, se eu peco, então não sou eu nascido de Deus? Peraí, pastor, o senhor acabou de ler 1 Coríntios 6,17, que eu estou unido ao Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo se uniria a um pecador? Ou alguém que peca? Alguma coisa? Não. Vamos pensar com muita atenção. Meu primeiro texto, 1 Tessalonicenses 5,23. A origem da salvação, o princípio da vida, começa onde? No
espírito. Então, o que João está dizendo aqui? Vou ler devagarinho, acompanha comigo João 5, 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido da mãe ou do pai? Não. Todo aquele que é nascido de Deus não peca. Aí ele vai dar a entender. Mas o que é gerado. O que ele está dizendo? Qual a única parte nossa que foi gerada em Deus? Jó acabou de dizer, espírito. Então, é o espírito que não peca. A alma tende a escorregar. O que João está dizendo aqui é o que de Deus foi gerado. Meu espírito foi gerado nele quando o Espírito Santo em mim encontrou e se uniu a ele. Pronto. Meu espírito não peca. Por isso que o Espírito Santo está nele. O Espírito Santo não se envolve com a alma porque minha alma é muito falha. A palavra precisa consertar ela. O Espírito precisa, a vida do Espírito precisa ser derramada na minha alma. E isso só vem através da palavra. Então você vê, 1 João 5,18, ele faz questão de dizer que aquilo que foi gerado de Deus, a minha única parte de mim que foi gerado em Deus, é meu espírito. E ele não peca. E isso deixa o diabo louco, me perdoe falar assim, porque está escrito, gerado de Deus, conserva-se a si mesmo e o maligno não toca. O diabo não pode tocar na minha parte gerada em Deus. Meu espírito jamais será alcançado pelo diabo. Seu espírito jamais será alcançado pelo diabo. O espírito dessa pessoa cheia de Deus jamais será tocado pelo diabo. Você pode passar quantas provações forem em toda a sua vida. Pode enfrentar provação. Lembra de Jó? Jó foi Deus que deu testemunho dele e olha o sofrimento desse homem. Com toda a permissão de Deus, é óbvio. Mas, todavia, porém, entretanto, Jó venceu sem dar uma palavra de maldição endereçada a Deus, porque ele sabia, a minha única parte de mim que foi gerada em Deus está confiante que ele sabe o que está fazendo. Então fica tranquilo. Tem uma parte sua gerada em Deus, abraçado com o Espírito Santo, que não pode pecar. Deus vai te dar vitória. Amém. Amém. Tá bom? Então, veja bem. Eu entendo que meu espírito é nascido de Deus e o diabo não pode tocar. Vamos lá. Jó 33 ainda, agora o verso 6, para a melhor compreensão. Jó 33, verso 6. Eis que vim de Deus. O que veio de Deus, Jó? Espírito. Ah, a gente não falou disso agora? Então, olha o que ele está dizendo. Eis que vim de Deus. O que veio de Deus? Meu espírito. Olha o que ele diz. Como tu. O que ele está dizendo? Tu. Quem é tu, Jó? Ele está falando... Eu vim de Deus, o meu espírito veio de Deus. Aí ele aponta para um companheiro dele, que essa aqui era uma discussão entre os três companheiros. Ele aponta para um companheiro e diz, como tu. Tu é uma pessoa. Então ele está falando alma. Então, meu espírito veio de Deus e eu sou uma pessoa como você. Aí ele completa dizendo, e do barro também eu fui criado. Repara que ele separou de novo. Ele falou espírito, ele falou alma, ele falou corpo. Ele está falando de salvação. Oi. Não errei? Não. Estou certinho? Aí que ele fica parado aqui na frente. Então vamos lá. Então Jó ele faz de novo essa separação para entender que nós somos tripartido. Agora, estamos falando de salvação, estamos falando de espírito. Salvação do espírito. 1 Coríntios capítulo 15, era esse texto que eu queria falar com você com respeito à salvação do corpo. 1 Coríntios 15, 44. 1 Coríntios 15, 44. Isso. Ai, adoro. 1 Coríntios 15. Adoro Romanos, adoro Coríntios, adoro Atos, adoro tudo. 1 Coríntios 15, 44. Vamos ler. Coríntios 4. 15, 44. 15, 44. 15, 44. Isso. Vamos. Pode ler? É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Ok? Dá uma seguradinha. Tem muito texto aqui para a gente poder ler, mas esse é o primordial. Semeia-se, ou seja, planta-se. Esse corpo natural. Aí Paulo diz, colhe-se um corpo espiritual. Ele está falando do espírito. Mas não é a transformação do corpo? Não. E isso está no versículo 55. Ele vai sair, tem muita coisa para caminhar. Aqui ele está falando de um corpo existente fora da carne. Qual é o corpo existente fora da carne? Lembra de João em Apocalipse, que ele disse assim, no dia do Senhor, eu fui levado em espírito. Mas se ele foi levado em espírito, como é que ele tinha consciência de todas as coisas?
Não há possibilidade de você separar sua alma do seu espírito. Não há como separar. Uma vez não estando no corpo, a alma precisa de um corpo para se locomover. Uma vez não estando nesse corpo, qual o corpo que ela vai estar? Espírito. Então João disse, eu vi todas as coisas que Cristo me mostrou, ele fala isso em Apocalipse, e ele deixa bem claro, estando eu fora do corpo. Então ele estava se conduzindo no mundo espiritual pelo seu espírito humano, tá? Então Paulo está deixando bem claro, se há um corpo físico, tá? Que ele chama aqui, ó, semeia esse corpo natural, ele está dizendo, se há um corpo natural, também há um corpo espiritual. É isso que Paulo está deixando bem claro. Aí ele vai falar do primeiro homem, Adão, do segundo homem, o Cristo, mas o mais importante é entender que há um corpo fora desse, o corpo espiritual, tá? Então, esse corpo carrega a nossa consciência. O texto de Paulo, a carta aos Hebreus, aquele texto muito famoso, quase um texto áureo, que diz para nós assim, que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada aguda de dois gumes, penetra a divisão de alma e espírito. É apta para discernir pensamentos e intenção do coração, juntas e medula. Então, pensa comigo aqui, falar de juntas e medulas há quase 2000 anos atrás. Era um negócio muito caótico para se compreender. Hoje você tem todas as informações para saber o que é isso. Mas a Bíblia já falava disso há 2000 anos atrás. Então, o que fica claro para nós é que Deus não teve uma ponta solta, uma falha nessa construção chamada salvação. Ele sabia de tudo e fez tudo conforme o planejado. Então, eu nem sei quanto tempo eu tenho mais, mas te afirmo de uma coisa. Te afirmo de uma coisa. Não tem como Deus ungir uma cabeça errada. Não tem como você ser uma barata tonta perdida no mundo. Você só está no mundo porque Deus tem um projeto com a tua vida. E não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Deus marcou você e te marcou para dar certo. Tá? Você é uma pessoa, filho, filha do Deus Todo-Poderoso. Quer dizer alguma coisa? Não, vamos então. Então vamos seguir aqui, tá? Estamos em corpo, falando de corpo espiritual. Agora, Nathalie, ok, entendo que a salvação no espírito é onde se origina tudo, originalmente começou tudo, salvação primeiro no espírito, aí vai vir a conversão da alma e depois a redenção do corpo. Toda a salvação de Deus é uma, mas se divide em 3 etapas. Então, se existe o espírito, quem é que comanda? Obviamente que é Deus, mas fica muito vago eu te responder, é Deus que comanda tudo. Não, a gente precisa ter uma base, precisa ter um texto, precisa ter por onde caminhar, tá? Então, eu costumo dizer que Deus é Pai. Todos os espíritos. Tudo se origina nele, né? Sai dele. Deus é a origem de tudo. Mas vamos entender isso melhor lendo um texto que está em Efésios 1:4. Paulo escreve isso. Efésios 1:4, plano da salvação. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 4. Vamos lá? 1:4. Ó, vou ler aqui para nós. Efésios 1:4. Como também nos elegeu nele, ele vai dar a data, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis nele em amor. Como também nos elegeu nele, onde nós fomos eleitos, não é para ele, não é com ele, é nele. Isso se indica dentro dele. Aí a gente volta no começo de tudo, Gênesis 2:7. Meu espírito saiu de dentro de Deus. Então Paulo está afirmando isso novamente. Fomos eleitos dentro de Deus. O plano de Deus estava dentro dele. Deus não foi pego de surpresa em nenhum momento. Olha, se nós somos eleitos dentro de Deus, vamos lá, deixa eu ver um outro texto aqui. Se nós somos eleitos dentro de Deus, o que eu digo que Deus é Pai dos espíritos? Pensa que o meu espírito, seu espírito, o espírito de toda a humanidade e os anjos saíram de dentro de Deus. Quer ver algo? Zacarias, profeta Zacarias, Antigo Testamento agora. Profeta Zacarias 12. Zacarias capítulo 12. Olha como é que está escrito. Algo muito, muito legal. Zacarias 12,
que deixa isso muito claro para nós. Zacarias 12, verso 1. Zacarias 12, 1. O peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Deus que estendeu o céu e fundou a terra. Olha isso. E que forma o espírito humano dentro dele. Forma é uma expressão aqui muito pobre. O correto é gera. O correto é gera. Deus gera o espírito humano dentro dele. Então, veja, Paulo diz, nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Paulo entendia o que Zacarias entendia. Deus tem todos os espíritos dentro dele, sabe? E Deus quer, quando esse espírito humano sai de dentro de Deus, para que possa nascer um ser humano, não há possibilidade de que Deus fez o ser humano para sofrer. As pessoas perguntam, se Deus é tão bom, por que tanto sofrimento? Por que isso e aquilo? Aí aqui eu digo mais uma vez, a gente precisava de um pouco mais de tempo para entrar nesse assunto, mas o mais certo é que Deus não criou o ser humano para sofrer. Por quê? Porque ele é pai de todos os espíritos. Ele gerou dentro dele e fez nascer. Cada ser humano foi permissão de Deus o nascimento de cada um deles. Então, Deus é pai. Paulo vai citar novamente. Está na minha hora, gente? Ó, quando eu vejo muita gente. Não está aparecendo hora aqui, não. Não? Não, por isso que eu tô falando. Quando eu vejo muita gente me cercando, aí eu acho que tá na hora de eu parar. Não, é porque eu falo, gente, que eu tenho problema. Quando se tiver qualquer coisa, eu tiro a minha atenção. Eu olhei você olhar, eu olhei também. Eu sou assim. Porque entendeu? quando eu tô pregando e eu vejo o ministério de louvor subindo, eu sei que é hora de eu parar. Vai lá na igreja também. Eu falei, opa. Tá na hora de parar. Agora que apareceu. Muito mais. Esse é o tempo que resta? Não, tá. 3 minutinhos, ó. Bom, que bom. Então vamos lá. Vamos lá. Então Deus, ele é pai dos espíritos. Estamos em Zacarias 12, 1, mas Paulo, eu tenho um outro texto que Paulo fala isso e ele fala com um brilhantismo muito grande. Hebreus 12, 9. Paulo fala de paternidade de Deus. Hebreus 12, 9. Eu quero ler para você. É sempre bom abrir a Bíblia. Vamos lá. Hebreus 12, 9. Hebreus 12, 9 está escrito assim, ó. Além do que, tivemos os nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem. E nós os reverenciamos. Então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai de todos os espíritos para reverenciá-lo? Olha o que Paulo está dizendo. Que você respeita seu papai e sua mamãe, que te corrigiu ao longo da vida e te fez esse ser humano brilhante que você é. Aí Paulo diz, ora, se fizemos isso com os nossos pais na carne, não faríamos mais com o Pai de todos os espíritos? Olha Paulo dizendo, Deus é o Pai de todos os espíritos. Então, quando Deus colocou o seu espírito dentro de você, há um plano perfeito que não tem como dar errado da sua salvação. Tenha fé nisso, você é salvo. Não bastante, podem dizer o que quiser e o diabo tentar o que for. Você é salvo por Cristo Jesus. Não é o que você pode fazer. E aqui eu falo um ponto de vista meu. Quando estou dizendo que é meu, é porque não está aqui. É meu, se você crê, você crê. Se não, continua sendo meu. Eu penso o seguinte. Olha, não importa o que eu faça, Deus não vai me amar mais do que me ama. Deu um trava-língua, né? Não importa o que eu faça, Deus não me ama mais do que já me ama. Por quê? Porque não é o que eu faço, é o que ele fez. Toda a obra da cruz mostrou o amor dele por mim. Sabe? Então, não tem o que Deus faça mais do que isso para provar que me ama. Sabe? Então, não adianta essa falsa santidade para dizer assim, eu vou ser santo para Deus me amar. Não. Deus te ama e ponto final. Ele te estende a vida eterna e só te pede para você andar em espírito. Não combata nada que não te chamaram para a guerra. O que você tem que fazer é andar em espírito e Deus vai te esconder no pavilhão da segurança dele e o seu inimigo não vai te achar e você será luz para todos que você encontrar em nome de Jesus. Tá bom? Então, me diz a hora de parar, que senão eu continuo lendo. Pastor, e onde entra onde o diabo ataca?
Onde a gente fala sobre ir pro céu ou inferno, Sim. ver o reino ou inferno. Sim. Onde que entra a salvação nessa parte? Vamos lá, vamos ver se eu entendi. Onde é a nossa guerra com o diabo em si, o nosso campo de batalha, é isso que você está dizendo? Quando a gente fala assim em salvação, a gente vê muito também sobre ir pro céu ou ir pro inferno. Foi salvo ou não foi salvo? Onde que entra essa parte? Eu achava que era na parte do corpo. O corpo ia pro pó, o espírito ia para Deus e a alma ia pro céu ou ia pro inferno, entendeu? E aí era isso que eu queria saber, onde que ele ataca na alma e quando é isso em relação à salvação, em relação a isso, entendeu? A céu ou inferno. Foi salvo, foi pro céu. Não foi pro inferno, que eu já ouvi muito isso, né? Claro. Você foi salvo. E eu falava, gente, mas diz que eu fui salvo no início, fui salvo no meio, e onde que eu tô nesse final, que eu vou pro céu, eu vou pro inferno, entendeu? Era sobre isso. Entendo. Então, veja assim, estamos salvos em Cristo. Então, o diabo sempre vai combater contra a salvação. Ele sempre vai degrinir a imagem do ser humano para dizer para Deus largar a mão do ser humano, que o ser humano não vale o sacrifício. Então, o diabo sempre vai lutar para que a gente, entre aspas, perca essa salvação. Tem um jeito de perder a salvação? No meu modo de ver, só tem um. É dar as costas para a graça de Deus. O que é a graça de Deus? Cristo feito homem. Deus se fez homem. Essa é a graça de Deus. Deus veio ao meu nível para me salvar. Né? Então, o diabo sempre vai querer deturpar isso de mim. Você lembra de Eva? O diabo, quando ele foi a Eva, na serpente e tudo mais, e o que ele deixou claro? Ele não teve dúvida, não lançou dúvida na Eva de quem ela era. Mas ele lançou dúvida do que Deus falou. O problema, Eva, não é você, é o que Deus te contou. O diabo nunca vai confrontar você sobre quem você é, sobre quem você será. Não, ele vai pegar o que Deus te contou e vai tentar mudar algum tom para que você entenda diferente e acha que está fazendo a vontade do reino de Deus e não está, de modo algum. Estaria ali dando as costas para a graça de Deus. Então, vamos nesse quesito. Como, por exemplo, interpretar a Bíblia, pegar parte da Bíblia com a interpretação errada. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Você pode destinar pessoas à destruição, sabe? Então, não pode jorrar 2 tipos de água de você. Ou você tem uma água saudável ou uma água ruim. Né? Então, isso é muito perigoso. Então, o que nós vemos hoje, infelizmente, é isso. No meio dos nossos irmãos. Né? Se nós somos irmãos, cabe a nós, tá? Paulo diz, me permite ler um texto que está fora do nosso assunto, mas acabou de entrar por essa sua observação, que está em 1 Timóteo. Paulo diz a Timóteo, 2 Timóteo 2, verso 25. Instruindo-os com mansidão, são estes que resistem. Então, porventura, Deus não dará a eles de se arrepender e conhecerem a verdade? Aqui eu só li um texto, mas se a gente ler todo esse capítulo, a gente vai encontrar Timóteo muito receoso de alguns irmãos que estavam resistindo ele diante do que ele pregava. Alguns irmãos, sabe? Pessoas que o diabo já tinha roubado a consciência. Então, essa é uma das grandes artimanhas. Roubou a consciência dessas pessoas e elas estavam se sentindo juiz da causa alheia. Então, Timóteo pede socorro ao seu pai na fé, o Paulo, e ele diz assim, meu filho, a maior forma de você se levantar contra essas pessoas é instruindo eles. Timóteo fica assim, mas eles não querem. Ele diz, paciência. Instrui eles com paciência. E aqui, se a gente for, não dá tempo, mas se a gente fosse falar aqui o grego, todo o Novo Testamento escrito em grego, o grego para essa instrução de Paulo, Paulo está dizendo assim, assim como um pai dá a mão a uma criança e senta ela para ensiná-la no seu nível, Paulo estava dizendo, faça isso com eles, Timóteo. Infelizmente, pessoas de mente cauterizada são apenas crianças. Nós estamos num nível de tutores. Então não devemos pegar a sabedoria para humilhá-las, mas para instruí-las a fim de que Deus lhe dê a verdade de volta. Se as pessoas todas entenderem que essa é a nossa missão, sabe? Porque alguém vê você falando algo que eles nunca ouviram. Sabe o que eles vão dizer? Você é herege. Tem que saber o teor da palavra. Aí você pergunta, mas por que eu sou herege? Porque eles vão dizer assim, eu nunca ouvi alguém falar isso aí que você está falando. Então presta atenção, a mente está tão cauterizada que eles preferem dizer que eles nunca ouviram. Então quer dizer que se eles nunca ouviram, você está errado.
Não, Deus te deu luz. Você redescobriu algo e alguém não aceita isso. E eu já vi muita gente largar e falar assim, não, isso não é para mim. Eu acho que eu estou mexendo num vespeiro, vamos largar isso para lá. Não, uma vez que Deus te deu luz, você precisa ser um Daniel na Babilônia. Você nunca vai se envolver com uma Babilônia, mas vai ganhar até o rei Nabucodonosor, que foi isso que Daniel fez. Você vai ver o José, que foi vendido pelos irmãos, não foi aceito no Egito, mas no Egito ele ganhou o Egito. De uma forma que ele diz, Faraó me ouve como se eu fosse pai dele. Olha o que José está dizendo. Eu instruí o homem na verdade que eu creio, sabe? E o Faraó acreditou. Então esse é o seu papel. Você é salvo. Claro que só deu tempo de falar da salvação do Espírito, mas você é salvo. Creia nisso. Jesus te salvou. Ninguém muda essa verdade. E o Senhor te chamou para ser uma luz e endireitar o caminho de quem está em trevas. Amém. Amém? Amém. É muito intenso, né? É muito intenso, muito longo também para poder entender, porque não é só ler e explicar, né? Não é só chegar aqui e falar, não, vem disso, daquilo, mas fazer isso, abrir, né, a nossa mente, ainda mais hoje, pastor, acho que é mais difícil ainda, por causa do telefone. É muita pregação de Instagram e que a gente só escuta aquele pedacinho, já acha que entende a Bíblia toda e que não precisa abrir. Eu tô rindo, porque é a mais pura verdade. Então é muito fácil. Eu sei porque eu já fui disso, de olhar aquilo e falar assim, tipo, pô, o cara tá falando tão bem, é impossível que ele esteja falando alguma heresia. Não tá. Entendeu? Claro que não tá. O cara tá falando bem, tá explicando, tá falando os nomes. Por que ele estaria cometendo heresia? Não tá. Eu quero aprender. E nisso a gente busca a Bíblia no celular. Né? Não, já parece até que eu li a Bíblia. Vi dois negocinhos que botaram. Não, já li a Bíblia. E aí, você falando isso sobre esse do Timóteo, que a gente vai, né, desenrolando, a gente fala, cara, desde essa época, a gente precisa, né, ter a paciência, né, de estar explicando, de estar mostrando, de como é, e de estar aprendendo. Porque realmente tem coisas que Deus revela a você naquela que não vai revelar a mim. Né? Tem coisas que é pra você, tem coisas que é pra mim. Não digo assim, o contexto. Claro. Porque é uma coisa só, a história, né, tá ali. Mas às vezes tem coisas naquela luz que ele te dá luz que se você falar, os outros vão falar, não é. Não é porque não foi pra você, é uma coisa, né, diferente. Realmente se eu vejo você falar algo que Deus deu pra você, eu vou ficar no seu pé até você dividir comigo. Olha, isso que eu gosto, também fica atrás. Fala, olha, já que você vai, eu quero aprender, eu quero saber. Como, por exemplo, a gente precisa marcar outro dia para falar do regime de salvação. Eu preciso saber da salvação da alma, da onde, para onde a alma vai, como é que acontece, onde é que mexe com ela, a gente precisa saber, né, gente? E tá tudo aqui. Afinal de contas, a nossa luta diária. Exatamente. Né? É difícil alimentar o espírito, é difícil alimentar o espírito, porque a carne ela é mais rápida. Então, ela é muito mais rápida você tomar uma decisão. Encher, a nossa carne é muito mais fácil. A gente precisar de isso daqui ou isso daqui. Pô, é muito mais fácil o nosso corpo dizer, não, vai para aquilo. Claro. Agora, você esperar, você orar, esperar Deus responder para você tomar, aí vem ansiedade, vem agonia, vem a tua mente. É muito difícil. Uma vez eu vi, né? Até o Luciano Subirá falando sobre isso, sobre a carne é fraca, e eu peguei aquilo e falei, cara, ele falou assim, vê se a carne quando você ia pra night, que você rodava, você virava à noite. Sim. E ficava bem. Vai numa vigília pra tu ver como é que fica você. Rapidinho, uma vontade de ir embora. Vem, ele fala, aí eu te pergunto, e aí, como é mais fácil? Verdade. Vencer a carne ou vencer o espírito? Verdade. Né? Nessa situação. Aí eu te pergunto, você acha que é fácil ficar no espiritual, você ficar ali na vigília, lutando? Não. Não é fácil. Porque se você parar pra pensar, mesmo sem beber, você conseguiria virar uma noite. Claro. E por que numa vigília você não consegue? Eu falei, cara, eu nunca tinha pensado por esse lado. Sim. Na guerra que você não consegue e... Aí a gente volta lá para Jesus e os 3 discípulos, que naquele contexto dormiram. Jesus falou, vocês não conseguem orar de madrugada? Aí eu lembrei disso, entendeu? Então, quer dizer, Jesus está dizendo assim, olha, a carne, ela vai puxar você para isso aí que você está fazendo. Ao invés de você estar orando, você foi dormir. Então, eles estavam com Jesus. Imagina hoje. Imagina, Paulo fala isso. Se Paulo fala que o bem que ele quer fazer não faz... Paulo que, tipo assim, você fica para falar, pô, quem sou eu? Super-homem, né? Então, quer dizer, o que sobra para mim, né? Pai dali que... Nossa, eu fico assim, impactada, assim, com a palavra. E assim, gente, é isso, é sobre isso. A palavra, ela nos muda, ela nos comanda, ela diz pra gente o que a gente tem que fazer, por onde andar. É um manual de instrução. Exatamente. E sem contar que é ali que você vai saber quem é Jesus, como é que a gente vai ter intimidade com alguém se a gente não ler a palavra e não souber o que ele gosta, o que ele vai entristecer, de onde a gente veio, pra onde a gente vai, por onde a gente vai andar. Que intimidade nós vamos ter? Com um telefone?
que a gente escuta, com que as pessoas tiveram a intimidade fala pra gente, entendeu? Vamos ser amigo por tabela, quando você fala amigo do meu amigo é assim que você quer ser amigo de Jesus? Ser amigo por tabela? Então, faça isso, faça diferente, eu te falo porque eu vivi isso, né? Redescubra ele, veja que você não precisa ser amigo dele porque um amigo seu, através de um amigo teu, amigo por amigo, não, você pode falar com ele, você pode ouvi-lo, você pode sentir o cheiro dele, você pode sentir preso, querendo estar preso, tudo isso, porque como o pastor falou, ele nos criou, ele nos deu, por que ele nos criaria se ele não quisesse algo com a gente? Por que nós estaríamos aqui? Pra quê? Ele não tá ali para dizer pra gente assim, olha, eu tenho poder, por isso te botei aqui para fazer de você o que eu quero e ponto. Não, sabe? Do mesmo jeito a gente tem com nossos filhos, a gente tem todo o prazer de ensiná-lo, de querer o bem dele, de botar no colo, de dar carinho, de chorar e a gente bater, sabe? Falar, deita sua cabeça aqui, é isso que Deus dá pra gente. Então, assim, que esse podcast tenha edificado a tua vida, que você possa, como eu falei, encaminhar para as outras pessoas. Infelizmente, estamos chegando ao fim, porque eu ficaria aqui, sabe? Eu amo falar e a hora passa, a gente nem muito vê, rápido, né? Muito rápido. Então, eu ficaria aqui. Então, assim, ó, se programe que teremos aí, ó, de novo, falar sobre salvação aí, para que a gente possa cada vez mais, ó, entrar, ser instruído, para que a gente ande no caminho certo, para que a gente fique aí, ó, buscando a santificação, né? Verdade. Para que a gente possa estar lá, né? Andar nas pedras de ouro, né? Rua de ouro, né? Rua de ouro. Um dia alguém me fez essa pergunta. Por que no céu as ruas são de ouro? E a resposta é mais simples do que a pergunta. Porque Deus mostra para nós que o que tem de mais valor na terra, no céu só serve para fazer asfalto. Aí, ó. Ou seja, o ouro no céu não tem valor. Não tem. Ou seja, lá tem coisa muito mais valiosa do que o ouro. O ouro lá é tão pouco valioso que Deus disse, bota no chão. A gente pisa. Tá Imagina entendendo? O que não terá. Essa é a surpresa, né? O que não terá no céu, já que o ouro é o chão, né? Então é importante, é importante. Assim, você falando me fez lembrar a pessoa de Jesus quando esteve nessa terra, que nos ensinou, deixou seus ensinamentos para nós. Eu costumo dizer que a pessoa dele nos conduz ao céu, mas seu ensinamento nos dá vitória nessa terra. E Jesus, ele é a semelhança de Deus, e ele diz assim, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras em vocês, tudo que vocês disserem vai acontecer. Crendo, vai acontecer. O que ele quis dizer com isso? Jesus disse assim, Pedro, volta ao mar e lança a rede. Aí foi lá uma pesca maravilhosa. Os outros disseram, Senhor, de onde nós vamos tirar pão para dar para tanta gente nesse deserto? Ele orou e o pão multiplicou. O que ele estava passando para os discípulos? Que ele é a imagem de Deus. E a natureza responde à imagem de Deus. A natureza sente quem ele é e responde. Então, quando ele diz, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras em vocês, a natureza, o mundo, todas as coisas vão responder à imagem de Deus que está em vocês. Amém. Então, nós somos a imagem de Deus. Nós temos Cristo, Espírito Santo dentro de nós. Então, tudo ao nosso redor precisa responder à imagem de Deus. Tu é uma bênção, tu é a imagem de Deus. Faça tudo ao teu redor responder à pessoa de Deus pelo Espírito Santo que está na sua vida. É um prazer estar aqui. Que Deus te abençoe muitíssimo. Amém. Chegamos ao fim. Quero agradecer, dar uma lembrancinha nossa aqui para você. Para mim? É, claro. Nossa, só a minha mulher que ganha coisa. Agora sou eu. Aí, ó. Uma lembrancinha nossa para você, por agradecimento. Eu vou abrir que esse pessoal está curioso. Aí, ó. Eu vou abrir aqui, peraí. Para agradecer pela sua disponibilidade, a todo momento. Não, eu vou. Eu vou, com certeza. Né? Eu volto. Ai, eu volto, ó. Com certeza. Ó, pra você carregar essas coisas, quando você for viajar. Bota aí, ó, bastante, pra quem gosta muito de ler Bíblia, sempre tem caneta, sempre tem isso, sempre tem aquilo. Tem. Entendeu? Gente, eu já tava namorando essa. Aí, ó. Redescobrindo Deus. Essa vai pra minha mesinha, hein? Olha aqui, que benção. Tem coisa de comer aqui dentro. Tem balinha. Coisa boa, hein? Olha, muito bom. Muito bom. Muito obrigado. Eu, de coração, agradeço muito, tá? E dizer que eu estou sempre às ordens, precisando. Cá estamos de volta. Obrigada, pastor. Gente, muito obrigada pela sua participação, por você ter estado aqui. Muito espero que você tenha sido edificado. Vamos lá, compartilha.
Se inscreva, curta, comenta e escreve lá nos comentários. Se tiver dúvida, manda pra gente, que a gente manda. Se a gente não souber, a gente procura quem saiba, porque aqui ninguém sabe de tudo, sempre, todo tempo. E é sobre isso, gente. Muito obrigada, tá? Fica com Deus e não esqueçam de ser lamparina acesa por onde vocês andarem. Que por onde vocês forem, as pessoas sintam e vejam o Espírito Santo de Deus e vejam você diferente por onde vocês forem. Beijo, fica com Deus.